Muito bom dia, são 11 horas mais 8 minutos e é com muita alegria, com muita satisfação, com muito respeito e com muita responsabilidade. Nós estamos iniciando a edição de final de semana, sexta-feira, ao vivo do programa Exija Seus Direitos, para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado, através da nossa querida Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado. É através do nosso programa, é através da Band, através do nosso querido Massara, da família Garcia, que nós estamos aqui todos os dias para levar um pouco de informação aos nossos telespectadores, debater os assuntos do estado, do município e também do nosso país. Aqui no programa Exija Seus Direitos, nós realizamos os sonhos através do nosso quadro A Hora da Esperança e hoje, como é sexta-feira, nós temos exatamente mais uma história da vida real. Hoje nós vamos acompanhar a história de vida da Erivanda Lima. Ela é uma cearense trabalhadora, mora em Manaus há 14 anos, uma mulher extremamente batalhadora, já participou do nosso quadro A Hora da Esperança e hoje vocês vão se encantar e vão se emocionar muito com essa história no nosso quadro A Hora da Esperança. Nossa personagem sabe que o programa Exija Seus Direitos tem credibilidade e admira o trabalho do apresentador Marcos Rota. Afinal, esta não é a primeira vez que ela participa do programa. Não bastassem os muitos marginais em Manaus e no interior do estado, a polícia prende um peruano que estava aplicando golpes na cidade de Manaus. Essa aí ainda não veio. O Senna está se recuperando ainda de uma enxaqueca que ele teve ontem, mas eu vou dar um remédio bom para a enxaqueca do Senna. Vocês vão acompanhar que este caso aconteceu na Feira da Manaus Moderna. Um peruano totalmente ilegal se colocava como carregador, acertou um valor para fazer o carregamento e depois quis extorquir um cidadão, um comerciante, um consumidor da Feira da Manaus Moderna. Ele foi preso e possivelmente será extraditado no nosso país. Vamos falar de um assunto que chocou também as pessoas, a sociedade. Foi assassinado ontem o ex-apresentador de televisão, conhecido nosso aqui da Band, o tio Elson. Ele foi assassinado de forma covarde. Câmeras registraram a movimentação, não o assassinato, que aconteceu no interior da residência dele, no bairro da Alvorada. Nós vamos falar sobre esse caso também no programa Exija Seus Direitos, edição de final de semana, sexta-feira, que vai começar agora. 11 horas mais 10 minutos, a hora certa do programa Exija Seus Direitos. Olha, vocês sabem que o Amazonas, as estradas do amazonense, são os nossos rios. Aliás, nós precisamos defender uma melhor balização dos nossos rios, uma melhor acompanhamento por parte das nossas autoridades, para que a gente tenha diminuído esse grande número de acidentes que nós temos nos rios que cortam o estado do Amazonas. Obrigado, Júlio. E que nós tenhamos também menos acidentes com vítimas no estado do Amazonas. Para isso ser feito, é preciso redobrar o contingente de fiscalização nos nossos rios, é preciso que a gente faça essa balização dos nossos rios, que os nossos rios possam ser demarcados para que todos que possam navegar nos rios do Amazonas possam fazê-lo com maior segurança. É preciso sinalização também nos rios do nosso estado. Então nós temos mais de 90% dos municípios aqui com acesso via fluvial, alguns ainda sem acesso inclusive via aérea. Mas o Amazonas não tem estradas. A nossa única ligação que nós temos aqui são com os municípios da região metropolitana, através da BR-174, e o sonho que todos nós temos encampado, isso é um sonho das empresas do distrito, dos comerciantes, da população de uma maneira geral, que é o sonho de ver reaberta, pavimentada, recuperada, revitalizada, que é a BR-319. Então nós não temos estradas no Amazonas.
Mas eu vou dar um dado para vocês que vocês vão se estarrecer. Pesquisa aponta que o Amazonas lidera a taxa de veículos roubados no Brasil. O índice de veículos roubados no Brasil, em primeiro lugar, está o estado do Amazonas. Isso é um absurdo que está acontecendo no estado do Amazonas. Proporcionalmente, o estado onde se rouba mais carros no Brasil é no Amazonas. E para onde esses carros estão indo? Qual é o destino desses veículos? Por que é que somente agora, graças a uma pesquisa nacional que foi divulgada, o amazonense está tendo agora a ciência e a gravidade desse problema? Somente agora nós estamos tomando conhecimento desse fato, graças a uma pesquisa feita em âmbito nacional, porque aqui no estado do Amazonas, infelizmente, esses dados, esses números, esses levantamentos, muitas vezes não são divulgados e quando são divulgados são maquiados para esconder a triste realidade por que passa a segurança pública no estado do Amazonas. Então está mais um dado estarrecedor de um estado que não tem rodovias, que não possui grandes rodovias, é o estado que lidera o ranking nacional, o ranking no Brasil de roubos de veículos. E a pergunta é, para onde vão esses veículos? O que é feito com esses veículos? Será que esses veículos estão sendo desmanchados na cidade de Manaus? Será que nós temos desmanches profissionais aqui, organizados na cidade de Manaus, para dar conta do desaparecimento desses veículos? Esses veículos estão indo para Boa Vista? Estão sendo desmanchados em Boa Vista? Enfim, nós precisamos saber. E a área da segurança pública está na obrigação de contestar esses dados, contestar esses levantamentos, ou então concordar com esses dados, concordar com esses levantamentos e ter um posicionamento oficial. O estado do Amazonas precisa, através da área de segurança pública, ter um posicionamento com relação a isso. Isso é muito sério, isso é muito grave. Porque nós estamos falando do estado brasileiro que menos rodovias tem, que menos estradas possui, que não tem ligação sequer direta com o Brasil. Nós não somos interligados via terrestre com o resto do Brasil. E para onde está indo esse grande número de veículos que estão sendo roubados na cidade de Manaus? Fica aqui o questionamento, fica aqui a sugestão para que a área da segurança pública possa e deva se posicionar com relação a esse levantamento que foi feito. É um absurdo, inclusive, que vem crescendo assustadoramente o roubo de veículos na cidade de Manaus. Tem reportagem sobre isso, não, né, Zé? Tem reportagem? A Amanda Mota fez uma reportagem, inclusive, sobre isso, para mostrar em clareza de detalhes o que vem acontecendo no estado do Amazonas, que coloca o nosso estado numa posição vexatória, vergonhosa, inclusive, de liderar o ranking nacional em roubos de veículos. A reportagem para o nosso programa é da Amanda Mota. Foram divulgados na última segunda-feira os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A pesquisa apontou que o Amazonas liderou a taxa de veículos roubados em 2013. O cálculo é feito baseado no número de ocorrências dividido por grupos de 100 mil veículos. Como explica o titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, Jaime Ferreira. Nós tivemos 3.893 ocorrências no ano de 2013. 3.893 ocorrências no ano de 2013. O que ocorre é o seguinte, foi veiculado pela imprensa, de que nós teríamos um índice de 555 ocorrências em 2013 para cada 100 mil habitantes. É isso que foi dito, salvo engano. Então,
já te digo que há um erro de interpretação, haja visto que, se nós considerarmos que o estado do Amazonas, eu tirei o censo ainda ontem, conta com 3.870.000 pessoas, correto? Nós tínhamos que fazer o cálculo da seguinte forma: pegar esses 3.800.000 pessoas e dividirmos em grupos de 100.000 pessoas. Nós chegaremos a um número de 38. Então, 38 grupos de 100.000 pessoas corresponde a 3.800.000 pessoas. Então, o que é o cálculo que deveria ser feito, o raciocínio? Pegar o contingente populacional, dividir por 100.000, chegar a 38. E aí sim, você pegar as 3.893 ocorrências de 2013 e dividir por 38. Você vai achar 102. Não 555, como foi veiculado. É um aumento de 400%. Então, onde eu quero chegar? Com base no anuário, informações foram repassadas pela Secretaria de Segurança e também pelo Detran, salvo engano, ou pela Secretaria, mas informações vindo do Detran. Só há uma explicação para isso. Quando saiu a nível nacional, no jornal de repercussão, na televisão, falando de 555 do Amazonas, colocando o Amazonas no primeiro no ranking, de fato, fico, de certa forma, muito lisonjeado e posso lhe afirmar com toda tranquilidade, nós não fazemos jus a essa posição no ranking. Em Manaus, existem 700.000 veículos em circulação e a cada mês, mais 5.000 chegam às ruas. Por este motivo, é importante que o proprietário tome alguns cuidados com os veículos. Para que a pessoa, se possível, ao menos, contrate aí o trabalho na colocação de um rastreador no veículo. Existem várias opções, existem empresas no mercado que prestam esse serviço, salvo engano, é pago mensalmente, mas também existe a possibilidade de você adquirir, até por um site, um GPS, um rastreador, melhor dizendo, pela internet, que também auxilia, que trabalha com chip de telefone. Mas, enfim, fora isso é importante e ajuda, mas é preciso também que a pessoa, de fato, tenha no dia a dia, na condução do veículo, uma série de cuidados. A gente observa, trabalhando nesta área, que, às vezes, inconscientemente, o condutor ou a pessoa que está com o veículo, ela, de forma inconsciente, ela acaba tendo um comportamento esperado e desejado pelo meliante. Então, o que eu quero dizer com isso? Ela fica dando, digamos assim, facilidades para que o crime ocorra. Ou seja, deixa telefone ou aparelhos de valor à vista, ou então não toma os cuidados ou a cautela na chegada, na saída de casa ou na saída de um banco. Nós ainda não chegamos, evidentemente, em Manaus a ter que, de fato, e na maioria das partes da cidade, penso eu, pelo menos eu costumo agir assim, andar de fato com os vidros fechados, à exceção do ar-condicionado, mas isso é importante também, dependendo da região e do horário. Então, é importante que o condutor reveja o seu comportamento enquanto na posse do veículo, para que ele não venha, eventualmente, tenha um comportamento que vá facilitar a ação do bandido. Estão aí as explicações não apenas desse número alarmante, mas também nós aproveitamos aí a boa vontade do nosso editor e colocamos o delegado falando, inclusive, a respeito dos cuidados que nós devemos ter para que a gente possa se precaver e não ser mais um nessa estatística alarmante que nos coloca como o estado onde existe o maior número de carros roubados no nosso país. É claro, é sabido que a segurança, ela graça pelo Brasil inteiro. Ontem eu falava disso aqui no nosso programa e defendo e vou defender sempre um ministério específico para a área da segurança pública. A União precisa participar mais da política de segurança pública dos estados, não apenas muitas vezes somente fazendo o convênio com os estados e deixando que a segurança pública fique à mercê e apenas à responsabilidade dos estados. Se nós temos hoje esse número crescente de violência no nosso país, é porque a nossa política está errada. E se a política está errada, compete à classe política mudar esta política que aí está. Então,
Então, se nós temos aumento no tráfico de entorpecentes, aumento no contrabando, aumento no número de armas, aumento no número de carros roubados, aumento no número de assassinatos, de sequestro, de estupro, de assalto a banco, de formação de quadrilha, alguma coisa está errada nesse país. Alguma coisa está errada. E se algo está errado, a classe política tem a obrigação, não é favor nenhum, é obrigação de parar e repensar a segurança pública que nós temos. Não dá mais para a gente continuar nessa maneira. Vejam o que está acontecendo na cidade de Manaus nos últimos dias. Uma senhora foi baleada quando estava numa academia. No porta-mala de um veículo, 2 pessoas assassinadas, mortas, com inscrição feita à faca de uma facção criminosa. Presos que estão fugindo de forma cinematográfica dos presídios. Assaltos cinematográficos no estado do Amazonas. Tráfico de entorpecentes, a polícia cada vez mais, sobretudo a Polícia Federal, apreendendo grandes quadrilhas no estado do Amazonas. O crime organizado se fortalecendo através da pirataria. Então o estado do Amazonas também precisa repensar, exemplo do governo federal, a sua política de segurança pública. Não dá mais para a gente continuar fazendo de conta que tudo está bem, que tudo está normal no estado do Amazonas, porque não está. Não está normal o que está acontecendo na segurança pública no estado do Amazonas. Vejam o caso do tio Elson. Olha, todos nós aqui da Band, nós ficamos estarrecidos com essa notícia. O tio Elson começou na TV Cultura, tinha um programa na década de 80 que era um fenômeno de sucesso, de audiência, programa infantil, direcionado ao público infantil. O tio Elson foi assassinado dentro de sua casa por pessoas até agora desconhecidas, sem qualquer tipo de motivação aparente. A pessoa simplesmente parou um carro, desceu do carro no bairro da Alvorada, entrou na casa do tio Elson, deu um tiro no tio Elson e matou o tio Elson. Assim estão acontecendo as coisas no Amazonas, mas nós precisamos ao menos mostrar a nossa indignação. Isso não é normal, nós não podemos achar que isso é normal, porque isso não é normal. Vejam o nosso passado recente, se isso acontecia no estado do Amazonas, isso não era rotina no estado do Amazonas, isso está se transformando em rotina no nosso estado. E o mínimo que nós temos que fazer, além de nos preocupar conosco e principalmente com a nossa família, com os nossos filhos, é mostrar também a nossa indignação e cobrar. Nós precisamos cobrar. A eleição acabou, muitas promessas foram feitas, estão aí os integrantes da Polícia Civil que estão esperando a benesse que foi prometida, e até agora nada. Há um clima de insatisfação. Esses dias um policial, um investigador da Polícia Civil foi morto. E é normal isso? É claro que não é normal. Vamos ver o caso do tio Elson. A reportagem para o Rota Policial é da Amanda Mota. O consultor financeiro Elson Vicente Batista, de 51 anos, conhecido na década de 80 em Manaus como tio Elson, foi assassinado. A vítima foi assassinada com um tiro na cabeça por 2 homens não identificados quando saía de sua casa, localizada na Avenida Lores Cordovil, no bairro Alvorada, por volta de 22 horas desta quarta-feira. Os motivos do crime ainda são desconhecidos, mas está sendo investigado pela polícia. Em frente à casa de Elson, há uma câmera do CIOPS, que pode ajudar na identificação dos assassinos. Tio Elson participou em 1984 do programa de auditório Clube do 4, comandado por Aparecida Marques, a tia Cida. O programa chegou a liderar a audiência em Manaus e ficou no ar até 1989. Muito bem, nós tentamos contato com a família está em choque, né? Natural, e nós temos que respeitar, inclusive, a esse momento familiar. O Júlio, que aqui está, que é o nosso diretor de operações, que é uma das pessoas mais qualificadas que nós temos na TV amazonense, trabalhou com o tio Elson na nossa querida TV Cultura. O Júlio acompanhou todo esse processo, toda essa evolução, todo esse sucesso na década de 80 que fez o tio Elson com o programa infantil dele. Há uns 6 meses, há uns 8 meses atrás,
O tio Elcio estava aqui sentado aqui na portaria da Band, e eu conversei com ele sempre muito delicado, sempre muito gentil, sempre muito educado, uma pessoa tranquila, uma pessoa serena, sempre me tratou com muita atenção, com muito respeito. É uma grande perda que nós temos na televisão amazonense, na sociedade amazonense, mas principalmente na história da TV amazonense, porque o tio Elcio, sem dúvida alguma, marcou uma geração. Muitas pessoas que estão assistindo o programa nesse momento vão se recordar do programa do tio Elcio, da maneira sempre alegre, brincalhona, com que sempre ele encantou, sobretudo, uma geração inteira através do seu programa infantil. Então nós todos vamos guardar com muita lembrança, com muitas saudades, o tio Elcio, que sem dúvida alguma marcou história e entrou para a história da televisão amazonense. Câmeras do CIOPS, que parece que tem uma câmera em frente à casa dele no bairro da Alvorada. Essas câmeras já foram requisitadas pela polícia, as imagens já foram requisitadas, e tomara que a gente possa ter aí elucidado mais um crime misterioso que acontece na cidade de Manaus. É mais um crime desses em série que nós estamos presenciando. Manaus está virando uma terra sem lei, onde as pessoas fazem o que bem entendem, muitas vezes com a certeza da impunidade também, que é um outro problema que nós acalentamos no nosso país. Mas tomara, até pela história do tio Elcio, pelo momento delicado que passa a família, que a polícia possa se empenhar nesse caso de forma específica e dar uma resposta à sociedade amazonense. São 11h28, vamos a um rápido intervalo comercial. Hoje é sexta-feira. Hoje nós vamos contar a história de uma jovem senhora. Ela é uma missionária, ela é evangélica, ela prega no interior do estado, ela prega em outros estados brasileiros. É uma mulher sem fronteiras. Eu acho que para definir bem essa mulher, nós podemos chamá-la de uma mulher sem fronteiras. Ela prega aonde ela é convidada e aonde ela pode chegar com os seus recursos financeiros. Ela está passando por dificuldades financeiras e por isso ela vai participar do nosso quadro A Hora da Esperança daqui a pouco, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Na próxima terça-feira eu não estarei apresentando o programa Exija Seus Direitos. Nós temos uma reunião muito importante em Brasília com a bancada do nosso partido, a bancada do PMDB. Então, segunda-feira nós faremos o programa normal, na terça-feira não apresentarei o programa, embarcarei a Brasília na segunda-feira à noite, regressarei na terça-feira à noite também. Então, na quarta-feira estarei de volta aqui no programa Exija Seus Direitos. 11h31. Eu estou recebendo muita mensagem nas redes sociais e eu queria mais uma vez colocar à disposição meu Instagram, as minhas páginas no Facebook, para que a gente possa cada vez mais interagir. As pessoas estão me mandando muita reclamação com relação ao serviço prestado no Detran. Eu não sei o que foi que aconteceu no Detran, mas está muito pior o atendimento, a forma com que as pessoas estão sendo tratadas no Detran. Além disso, tem um problema seríssimo que nós já tratamos aqui no programa, já pedi inclusive para fazer uma reportagem ampla a respeito disso, que é a questão do alto índice de reprovação nas autoescolas. Hoje, o índice é de 70%. Isso significa dizer que a cada 100 pessoas que vão à autoescola para se formarem motoristas, a cada 100, 70 pessoas não estão conseguindo se formar. Existe aí, talvez, uma grande máfia que está encrostada aí e ganhando muito dinheiro a custas de pessoas simples, de pessoas humildes, que às vezes se cotizam em casa para poder pagar uma autoescola, para poder pagar as taxas do Detran. Hoje, a Carteira Nacional de Habilitação é um pré-requisito para que a pessoa possa ser contratada por uma empresa. Então é algo muito grave, é muito sério o que está acontecendo no nosso estado. Nós estamos tomando providências com relação a essa questão, através da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. Por quê? Porque existe aí um contraditório, uma contradição
ao que determina, inclusive, o próprio Conselho Nacional de Trânsito. A determinação do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, é que o índice de aprovação seja de 60%. E hoje está ocorrendo um processo inverso. Ao invés de 60% serem aprovados, a cada 100 pessoas, 60 serem aprovadas, está ocorrendo o processo inverso. A cada 100 pessoas, 70 estão sendo reprovadas pelo Detran. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E como o jabuti não sobe em árvore, alguém colocou o jabuti nessa árvore, nós precisamos descobrir quem é que está botando o jabuti em árvore. E jabuti não sobe sozinho. Então alguma coisa está acontecendo. Eu recebi muitas denúncias. É claro que denúncia precisa ser checada, precisa ser apurada. As pessoas estão me dando nomes, inclusive, de pessoas que estariam lucrando e lucrando muito, muito com esse alto grau de reprovação no Detran. É algo muito grave, é muito sério isso. E nós estamos apurando ponto a ponto, denúncia a denúncia, e eu peço que as pessoas, que nós vamos manter inclusive em sigilo, mandem as mensagens inbox para mim, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no meu e-mail pessoal. Só quem mexe no meu e-mail sou eu, que é esse aí. Esse e-mail aí, Júlio, eu já tenho acho que uns 18 anos. 18 anos, Monteiro. Metade da minha idade. É marcos.rota, com 2T, @ig.com.br. Esse é o meu e-mail, só quem abre esse e-mail sou eu. marcos.rota, com 2T, @ig.com.br. Utilize as nossas páginas no Facebook, utilize o nosso Instagram. Nós não vamos, de maneira alguma, divulgar o nome das pessoas que estão nos ajudando, estão colaborando. São pessoas que estão insatisfeitas com essa questão. Muitas máfias, muitas quadrilhas já foram desbaratadas de dentro do Detran. E é preciso que todos nós tenhamos primeiro o respeito e a responsabilidade para tratar essa questão. Nós não podemos, não temos direito de acusar quem quer que seja. Mas é nossa obrigação e minha obrigação como deputado, que uma das finalidades, os objetivos de um deputado é fiscalizar as ações do governo, e o Detran é um órgão do governo do estado do Amazonas. Então nós temos que ter muito respeito e muita responsabilidade para tratar sobre essa questão. Está no ponto já a matéria? Então nós vamos continuar acolhendo essas denúncias, acolhendo estas sugestões, acolhendo estas informações, para que a gente tenha o maior número possível de informações, de elementos, de dados, de prova, de comprovação. E eu só vou declinar aqui tudo que está sendo recebido por nós quando nós tivermos a apuração, quando nós tivermos a comprovação de todo o material que nós estamos recebendo. É o mínimo que nós temos que ter para tratar de um assunto sério como esse, é responsabilidade. Eu não sou homem de cometer injustiça contra ninguém. Aliás, acho que eu nunca cometi injustiça contra ninguém. A minha vida pública toda foi cercada por essa opção que eu fiz de vida. Exatamente, sempre manter o equilíbrio, manter o respeito e manter a responsabilidade. Eu espero em Deus poder continuar assim. Então, obrigado às pessoas que estão confiando na gente, mandando muitos dados, muitas informações a respeito dessa questão, e muito obrigado às pessoas que depositam confiança nas nossas ações. A matéria do peruano não deu. Vocês que vão ver segunda-feira a matéria desse peruano. Não bastasse já os maus elementos que nós temos aqui, os bandidos que nós temos aqui, os falsificadores, os quadrilheiros, os estupradores, os assaltantes made in Brasil, os brasileiros, agora um peruano se achou no direito de extorquir um brasileiro na feira da Manaus Moderna. A matéria não está pronta porque o Sena está com enxaqueca hoje. Muita enxaqueca. Cadê a maldita da cachaça? Tiraram a minha garrafinha daqui. Mas eu temos um remédio bom para ressaca no programa Exija Seus Direitos. Vocês vão conhecer agora a história da Erivanda Lima.
Ela é uma daquelas cearenses que arregaçam a manga, que trabalham, e ela tem uma missão nobre nessa vida, a missão de levar a palavra de Deus. Ela prega em Manaus, ela prega nos municípios do interior do estado, e como ela é uma mulher muito batalhadora, ela recebe muitos convites pelo Brasil afora para que ela possa pregar. Ela recebeu um convite em um outro estado brasileiro para que ela pudesse levar todo o seu conhecimento, toda a sua doutrina, toda a sua dedicação, mas ela está sem recursos financeiros para poder ir até um outro estado. Ela então veio ao nosso programa, ela conversou comigo, eu repassei o caso dela para a produção do nosso programa e vocês vão ver mais uma história bonita de uma pessoa abnegada que está aqui para fazer o bem na reportagem para o nosso quadro A Hora da Esperança. A reportagem é da Amanda Mota. Aos 52 anos, Dona Erivanda, natural de Fortaleza, Ceará, trabalha, é mãe de 3 filhos e tem muita fé. Sua trajetória de vida não foi fácil até aqui, mas com determinação e empenho ela conseguiu deixar a tristeza de lado e continuar acreditando nas pessoas. Como se casou ainda jovem e voltou à sua terra natal, Dona Wanda, como prefere ser chamada, constituiu família por lá. 2 de seus filhos mais velhos ainda moram em Fortaleza. Aqui em Manaus, ela vive apenas com seu filho caçula, pois faz menos de um mês que ela está separada de seu último companheiro. Tive 3 filhos, me separei dele, né? Hoje ele continua lá no Ceará e depois da minha separação, eu quis voltar para Manaus porque eu vi que aqui tinha mais opção para mim de trabalho, né? E eu vim embora. Wanda explica que atualmente dedica todo o seu tempo para o trabalho, para evangelizar e para as obras espirituais. E falar um pouco da minha infância, do que eu passei, do que eu venho passando até hoje. Sem precisar se prostituir, sem precisar entrar para o mundo das drogas, trabalhar. Porque trabalhando a gente vence. Como já passou por situações muito difíceis em sua vida, ela acredita que só graças a Deus ela conseguiu sair da depressão. Hoje eu, assim como cristã, né, hoje eu sou evangélica, eu creio assim que Deus já estava na minha vida já há muito tempo, né? Que Ele vinha me ajudando nisso aí, né? Que eu sem estudo. Não tinha estudo, naquele tempo a gente não tinha oportunidade de nada, né? De trabalho, né? Eu só ia poder sempre trabalhar em casa de família, né? Mas graças a Deus, eu amo a minha profissão, eu amo demais a minha profissão. A cada dia que passa eu procuro melhorar, né? Na minha profissão. Ela deseja compartilhar sua história de vida com outras pessoas através de missões pelo Brasil. Ela quer começar por São Paulo, pois lá tem pessoas que vão lhe abrigar. Nossa personagem sabe que o programa Exige a Seus Direitos tem credibilidade e admira o trabalho do apresentador Marcos Rota. Afinal, esta não é a primeira vez que ela participa do programa. Aquele homem, a gente vê no semblante dele, a humildade dele, o carisma dele. Eu vi isso desde o dia que ele pisou na minha loja. E eu tenho um deputado assim no meu coração, assim, de amor, assim, de mãe para filho, né? Oro pela vida dele. Em setembro de 2010, participou do quadro A Hora da Esperança e ganhou matéria-prima para trabalhar em suas costuras. E aí, quando abriu as portas lá, né, do Rota da Esperança, que abriu a porta, eu disse, meu Deus do céu, fiquei com essa felicidade muito. Eu passei quase um ano ou mais com material, trabalhando. Eu ganhei bastante material de trabalho, né? Bastante mesmo. Me ajudou demais, porque eu não podia comprar. Foi o começo do meu trabalho e eu não podia comprar. E aí passou-se uns tempos, eu ganhei uma passagem aérea para mim ir para Fortaleza, né? Por causa do meu pai e por causa da minha filha, né? Também rever minha família, né? E eu fui no programa de novo, pedir ajuda já financeira, porque eu ia chegar no aeroporto, do aeroporto ia pegar o ônibus, ia pro sertão e eu não tinha condições para isso. E mais uma vez o programa me ajudou
Agora, ela tem fé que tudo dará certo e que alguém vai lhe ajudar a conseguir 2 passagens para ir até São Paulo. Eu tenho certeza, eu creio nesse Deus Pai Todo-Poderoso, que eu vou ganhar. Que é Agindo Deus, o nome do meu grupo, né? Da minha reunião de célula na minha casa, é Agindo Deus, quem impedirá? As amigas dizem por que Wanda merece ganhar. Ela quer ir, né, para dar o testemunho dela, para edificar outras pessoas através do testemunho dela. E eu acho que ela merece, porque ela luta muito por isso. Ela já mandou buscar essa pessoa de fora uma vez, a gente fez uma reunião, cada um deu uma parte, trouxe. Agora a mãe dela espiritual tá lá, né, e quer que ela vá. Então, né, eu vejo tanta gente que vai a passeio dizendo que vai fazer missão e não faz. Ela não, ela vai à missão mesmo. Já tive o prazer, assim, em falar com ele pessoalmente, abraçá-lo. Ele é uma pessoa muito pacata. Eu acredito nesse programa, eu confio. Nele eu posso dizer assim que eu vejo seriedade. Queria mandar um abraço ao pessoal do Ouro Verde, né? Do Ouro Verde, muito obrigado pelo carinho, pelas palavras. E esse carinho, Erivanda, e essas palavras, é claro que vão sempre aumentando a nossa responsabilidade aqui no nosso programa, né? Graças a Deus que a gente consegue muitas vezes realizar o sonho das pessoas, consegue resolver o problema das pessoas. Mas nós vimos ali na reportagem que você tem uma história bonita, uma mulher guerreira, e, acima de tudo, de muita fé, né, Wanda? Muita fé. Também estar aqui hoje foi através da minha fé. E quando teve agora a eleição de novo, né, muita gente fala que nós cristãos não é para falar sobre político, mas quantos cristãos aí são políticos hoje, né? É verdade. E a Bíblia mesmo, ela fala sobre política, né? E eu já orava pela sua vida. E eu disse assim, eu falei, né, que o deputado vai ganhar, eu tenho certeza, porque ele é um homem de Deus. Eu já vi isso há 4 anos atrás na sua vida, né? E eu sei que é esse que vai me ajudar, porque esse programa aqui é sério. Mas me falaram que você queria uma Bíblia. Não. E você já entrou no programa com uma Bíblia na mão, eu não entendi nada. Eu falei, o que está acontecendo? A produção me disse alguma coisa errada. Na verdade, a Bíblia você já tem. Você quer ir para São Paulo, né, Wanda? Quero ir para São Paulo. E por que você tem esse desejo de ir para São Paulo? O que você vai fazer lá? É coisa de Deus, olha, deputado. Eu sinto assim, na minha alma, que tem coisas grandes de Deus me esperando lá em São Paulo. Seu coração diz isso? Meu coração diz, vai ser um renovo para a minha vida. E tem pessoa especial lá em São Paulo para você? Eu tenho uma irmã lá, a irmã Francilda. Eu tenho ela assim, fora a minha pastora, né? Eu tenho ela como minha mãe espiritual, né? E é para casa dela que eu vou. E vai aproveitar para pregar em São Paulo também. E vou aproveitar para ir nas igrejas, falar, né? Você quer se aprimorar então também? Ter mais conhecimento. Isso tem feito bem a você nesses últimos anos? Muito, muito. Apesar de todas as lutas, que servir a Deus não é fácil. Mas é bom. É bom, é bom. É bom. E glorifica. Glorifica, edifica. Quer dizer que uma passagem você acha que vai melhorar a sua vida? Vai. Minha vida espiritual. Bom, a produção do nosso programa disse que a Wanda queria uma Bíblia. Ela está com a Bíblia dela aqui na mão. O que ela quer, na verdade, é poder continuar pregando, se aprimorando espiritualmente. E ela tem uma mãe dela lá, que é uma pessoa importante para ela, na vida dela. É uma mãe espiritual sua, né, Wanda? Que ela quer rever, a mãe de oração. Ela acha que com isso, com a ida dela a São Paulo, ela vai melhorar a vida dela. E para que ela possa ir até São Paulo, ela precisa de uma passagem aérea. Somente agora que eu compreendi a vinda da Wanda no nosso programa de hoje. Às vezes a gente consegue e às vezes a gente não consegue. Eu sinceramente acho que hoje não tem ninguém aqui. Quando fica oco aqui esse barulho é porque não tem ninguém aí dentro. Mas nós vamos ver. Ela veio com muita fé. E o exemplo maior da fé dela, aquilo que ela segue dia a dia, está aqui nos ombros dela, que é a Bíblia, a que ela serve diariamente. Vamos tentar realizar mais um sonho através do nosso quadro A Hora da Esperança, desta sexta-feira.
Eu falei pra você que quando o barulho fica oco, é porque não tem ninguém lá dentro. Eu já conheço. Isso é igual aqueles ovos de Páscoa que você bate assim, se tiver oco é porque não tem nada dentro. Não, mas eu tenho Deus. Mas você sabe o seguinte, para quem tem fé, Wanda, como você tem, que é uma mulher de fé, de esperança, batalhadora, que supera os obstáculos, que supera os desafios, às vezes a surpresa pode estar em outro local. Com certeza. Né? Pode estar lá fora me esperando. Pode estar lá fora te esperando, ou pode estar mais próximo do que você imagina. Pode estar aqui do meu lado. Pode estar aqui do seu lado. Pode estar aqui do seu lado. E você é vidente. Também? Não, vidente você não é. Não sou. Olha, eu queria dizer o seguinte, que vai ser um prazer para todos nós do programa podermos lhe ajudar e dizer que você vai para São Paulo, porque a sua passagem está aqui na minha mão, a sua passagem, e você vai para São Paulo. Eu disse que estava muito mais próximo do que você imaginava. E eu queria agradecer, além da confiança da Wanda, mais uma vez no nosso programa, eu queria agradecer, está aqui a passagem. Tem o seu código de pedido, bilhete eletrônico, Erivanda Bandeira. Você vai pela TAM, segunda-feira, às 2h35, chega às 8h39. Você vai para o Rio de Janeiro, é isso? Vai para o Rio, depois você vai para São Paulo. Você vai passar por cima da cidade maravilhosa, de manhã, você vai ver o Cristo Redentor, você vai ver a Baía da Guanabara, você vai ver as belezas do Rio de Janeiro. Vendo o Rio de Janeiro, aí você vai para São Paulo, tá bom? Olha aí que Deus faz, né? Eu vou até pro Rio. Tá vendo só? Aproveitando então, eu queria lhe cumprimentar, lhe parabenizar, dizer que você é um exemplo de perseverança, de uma pessoa que é temente a Deus e que sem dúvida alguma é uma grande referência para todos nós que às vezes temos muitos obstáculos, muitas adversidades, mas com fé a gente consegue superar os obstáculos, né, Wanda? É isso. Eu falei na reportagem, né, que na hora que Deus colocasse essa passagem na minha mão, eu fiz um propósito com Deus, né? Eu vou ficar 30 dias descalço, né? E aí eu quero que o senhor coloque a passagem na minha mão. Aqui a passagem na sua mão. E eu quero falar aqui diante as câmeras, né? Que está você já aqui. Vai cumprir a sua promessa. A minha promessa, a partir de hoje você vai ficar 30 dias descalço. Hoje eu vou ficar 30 dias descalço, porque esse Deus que eu sirvo, ele merece tudo. Tudo. Não importa que a terra esteja quente. O importante é isso aqui, ó. Quando a gente é fiel para Deus, ele nos honra de todas as formas. Obrigado. E eu sei que Deus tinha usado esse homem aqui para me dar essa bênção. Obrigado às pessoas que nos ajudam a concretizar sonhos, como o da Wanda, que é uma história bacana, uma história bonita. Obrigado, Wanda, que Deus continue abençoando você, a sua história, a sua doutrina, a sua filosofia de vida. Muito obrigado às pessoas que nos ajudam a realizar sonhos. Mais uma vez, um anjo do programa Exija Seus Direitos. E nós temos milhares e milhares de anjos que nos ajudam. Está doando essa passagem de forma anônima. Queria muito agradecer a essa pessoa, que Deus possa continuar lhe dando muito mais do que ele está proporcionando hoje ao programa e em especial à Wanda. Final de mais uma edição do nosso programa. Bom final de semana, até segunda-feira, ao vivo com mais uma edição do Exija Seus Direitos. Que Deus abençoe você, a sua família, a Wanda. Boa viagem, vá com Deus e que Deus lhe abençoe. Até segunda-feira.